tudo bem? E sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar hoje de gerenciamento das vozes interiores. Nós falamos bastante sobre vozes interiores da semana passada e eu venho trazer para vocês hoje o que é gerenciar essas vozes, certo? Então, como será isso? Vou esperar as pessoas começarem a entrar, então sejam todos bem-vindos. Peraí que eu esqueci de colocar o microfone, pronto. Então sejam todos bem-vindos para que a gente comece a falar a respeito disso tudo, de entender direitinho como que é isso. Será que a gente gerencia mesmo? Como funciona toda essa história de vozes interiores? Então, boa noite, pessoal do Face, o pessoal do Insta. Então, e aí, como estão essas vozes interiores? Elas estão infernizando a cabeça de vocês ou elas estão dando conselhos sábios, né? Conselhos bons? Conta aí pra mim como tá sendo isso. E aí, conselhos sábios ou não? Ou estão infernizando, como eu costumo dizer? Conta pra mim aí, galera. Tá sendo isso? Boa noite, Dainha. Então vamos lá. Vamos ver quem já entrou aqui, o Come Bola. Boa noite, Laine. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ju, Cris, Bartira, mamãe, Amires, Laininha, meu pai, Carlos, Sarinha, Lombardi, Mari. Olha, Laís, que aqui. Que ótimo. Então aí, Sarinha, tá os dois? Tá o anjo, tá te infernizando e dando bons conselhos ao mesmo tempo? Boa noite, sogra. Boa noite, Zira. E aí, como tá sendo isso? Boa noite, Roberto, Mari. E aí, gente? As vozes estão entrando na cabecinha de vocês. Orientando a caminho do seu propósito, dos super que você acredita, ou tá ali dando, né, infernizando a cabeça, incentivando a gente não quer muito. Aí, conta pra mim, como tá sendo isso? Vamos lá, Sarinho, o que você falou? Sim, mas tem anjos em forma de pessoas que me ajudam. Você, ô linda, obrigado. A gente tem uma voz aí, a gente dá um jeitinho de fazer isso. Né? Tentamos fazer isso ao menos. Por que você tirou? Aí eu não consigo ver as pessoas conversando comigo, Rô. Opa, Você fez aí. não sei. Aí, voltou. Ah, então tá bom. Não, não. Ô, Rô, para de azucrinar minhas coisas aqui, que você tá me atrapalhando. Pronto. Agora eu não sei o Então, pois negócio. é. Ó, o Rolando, isso, Aí. entra, se mete nas minhas coisas, complica minha vida, pronto. Então, vamos lá. A Sarinha diz uma coisa muito interessante, né? Que às vezes as pessoas que têm fazem esse movimento de ser anjos, né? Vamos só fazer um review, porque se a gente vai falar de gerenciamento de vozes, se a gente vai falar a respeito disso, eu preciso entender direito o que são essas vozes interiores. Eu falei isso para vocês a semana passada e eu quero reforçar isso essa semana. Então vamos lá. O que são as vozes interiores? São aquelas vozes que estão dentro da nossa cabeça e que é aquela conversa, aquela ruminação que fica ali o tempo todo. Eu disse para vocês que isso não tem absolutamente nada a ver com questões espirituais. Então, não obsessores, não são os mentores, nada mais é o nosso inconsciente, ou seja, tudo aquilo que você viveu na tua vida, tudo aquilo que você gravou e está gravadinho lá dentro do teu inconsciente, ou seja, todos os conselhos sábios ou não tão sábios assim que você foi ouvindo na vida, todo o repertório de aprendizado, né, desde a sua mais tenra infância, ou por que não dizer, desde o útero da sua mãe, e você só foi guardando ali dentro. Isso passou, na verdade,
a ser algum referencial teórico dentro de você, né? Ou aquela que às vezes não foi tão boa, ou até mesmo aquele elogio que caiu de uma forma talvez tão desagradável, não importa. Tudo isso que você ouviu está dentro da sua cabeça e as vozes vão reverberando aí dentro, vão criando forma, vão criando vida. E aí, claro, por que não dizer que aí vira o anjinho e o demôniozinho? Então, aquela imagem de um anjo e um demônio aqui, quando eu falo vozes interiores, para mim faz muito sentido. E faz muito sentido mesmo, porque é exatamente isso que acontece. Imagina que é como se tivesse, na verdade, você briga entre dois, em tudo aquilo que você acredita de você, tudo aquilo que você estudou, aquilo que você está se desenvolvendo, está trabalhando para ser uma pessoa melhor, então você vai guardando isso dentro de você contra aquilo, na verdade, né? E o outro, né? Todo esse autoconhecimento, né? Esses estudos profundos que nós temos a respeito de nós mesmos, terapia e bate-papo e as lives, tudo dentro, fica reverberando ali. Mas contra esse conhecimento, né? Contra tem tudo aquilo que você foi da tua vida inteira. E realmente é aquilo que eu falo para vocês. E geralmente essas vozes elas pertencem a pessoas que nós validamos por motivo, né? De alguma forma nós validamos essas pessoas como pessoas essenciais por algum motivo. Ou é um chefe, ou é um pai, ou é uma mãe, ou é um amigo. E não, essas coisas ficaram gravadas. Então, que eu brinco, né? Ai, eu tenho certeza que eu consigo. Aí tem uma vozinha que diz assim: não, você não consegue. Porque em algum momento você ouviu isso. Aí quando a Sarinha colocou esse papel na nossa vida, né? Esse papel de anjinho, o que é isso, né? É justamente essa voz que nós como psicólogos, né, como terapeutas, é o nosso papel, na verdade, criar este contraponto, né? Justamente para quando vocês estão lá numa situação um pouco mais complicada, vocês precisam lembrar de algumas coisas. E aí, cada psicólogo, né, tem a sua forma de fazer isso, mas eu tenho vozes bem fortes, talvez o meu jeito um pouco mais brincalhão de falar as coisas, ou talvez a minha forma às vezes um pouco mais incisiva, faz com que minha voz fique gravada também, e aí eu viro lá na verdade mais um componente dessa voz interior. Então assim, sim, esse é um papel também nosso, né? Então o conhecimento ele acaba ficando. Aí o Roberto disse o seguinte, deixa eu ver aqui. As nossas experiências vividas no passado também podem vir como vozes e nos orientar no presente? Quando você diz passado, você fala passado agora, né, Rô? Sim, na verdade, as nossas vozes são exatamente isso. São exatamente as nossas experiências. Eu vou relembrar, eu já falei bastante isso, eu quero relembrar para vocês o conceito de repertório. Toda vez que eu falo essa palavra, né, o Rô olha assim para mim com aquela cara assim, fala, tipo, né, fala aí de novo de repertório. Então, o que é repertório? Imagina que repertório é uma grande caixa, tá? E dentro dessa caixa tem absolutamente tudo aquilo que você já estudou, ouviu, viu na sua vida, certo? Então imagina que você é justamente esse quadradão. Então o repertório é isso. Repertório é tudo aquilo que você já viu, já ouviu e já aprendeu na vida. Tá tudo aí dentro. E aí, a partir deste repertório, você vai ter ações. Então, sim, pode ser que as suas vivências do passado sejam hoje conselheiros do seu presente. A questão é que tipo de conselho é esse, né? É um conselho positivo? É algo bom? Não sei. É algo que vai te trazer um benefício? Não sei. Porque, na verdade, né, é exatamente isso, Rô. É o nosso HD, repertório é o nosso HD. Exatamente isso. Então, é muito importante quando a gente fala de vozes interiores, nós lembrarmos disso. Tudo, gente. Nós, lembra que eu até fiz essa pergunta para vocês? Nós operamos na maioria do nosso tempo de forma inconsciente. Nós não temos noção das coisas que estão ali.
Então, muitas das nossas vozes nem pertencem ao nosso consciente, nós não temos nem noção do quanto nós repetimos algumas coisas. O Rô falou um pouquinho para vocês a respeito de crenças limitantes, daquilo que acreditamos a respeito de nós mesmos, e a gente vem conversando muito a respeito disso. E às vezes nós repetimos frases sem perceber, do tipo assim, ai, olha como eu sou burra, eu nem presto atenção nisso mesmo. Ai, olha, poxa, eu sou uma retardada, olha, nem vi isso acontecer. Que parecem tão inocentes e tão bobas, mas na verdade são frases muito fortes, porque elas são repetidas várias vezes e elas estão ali contidas como vozes interiores. E aí sim, né? Isso vai reverberando no nosso agora e dando, na verdade, um corpo até inconsciente para as nossas vivências. Por isso que é tão importante nós prestarmos atenção na qualidade das nossas vozes interiores, fazer o reconhecimento de onde essas vozes vieram e assim questionar se elas realmente são verdadeiras, tá? Essa é a base que a gente precisa a partir de agora fazer. Então vamos lembrar disso de novo? Eu preciso primeiro reconhecer essas vozes, eu preciso validar, né, ver a qualidade dessas vozes, ver de onde elas vieram, ou seja, de onde eu trouxe essa voz e se essa voz ainda faz sentido para minha vida agora. Isso é muito importante. Vamos lá, Pri. Eu confundo muito essas vozes com intuição. Quando são pensamentos ruins, torço para a intuição estar errada e ser somente algo que já ouvi. Não, Pri, ó, essas vozes, elas não são intuições, ela é diferente. Na verdade, voz interior é assim, vamos supor, você está parada pensando se você tem a capacidade de realizar alguma coisa, sei lá, nossa, será que eu consigo um dia me transformar numa neurocientista? Você está lá parada, eu tô com vontade de fazer um curso de neurociência. Te deu um desejo, lembra do desejo? Então, lembra que eu ensinei para vocês desejo, aí a gente traz para o foco, e aí a gente traz para a intenção, que é o desejo em ação, e depois a gente entrega para o universo fazer a parte dele. Lembra disso? E aí você tá lá parada pensando, eu tô pensando em fazer, sei lá, um curso de neurociência, acho que vai ser super legal. Aí daqui a pouco você pensa assim, mas não sei se eu sou muito boa nisso. Será que eu vou conseguir estudar algo tão difícil desse jeito? Eu não sei. Porque, sabe, lá atrás me falaram que eu não era muito boa nisso, né? Parece que na verdade eu sou meio. Eu acho que eu sou incompetente para isso. Não tenho muita capacidade. Nunca fui muito boa em estudos, então eu acho que é melhor eu ficar na minha área mesmo e parar de querer me intrometer em outros assuntos. Deixa para lá essa história de fazer outro curso. Entendeu? Que toda essa ruminação, tudo isso que você chegou para questionar se você fazia o seu curso de neurociência ou não, isso são suas vozes interiores. Esses questionamentos. Só que assim, olha como ele veio carregado de conteúdo emocional. Não foi só um pensamento, eu faço ou não? Será que vai ser difícil ou não? Talvez seja, mas tudo bem, vamos lá. Não, você foi trazendo conteúdo. Eu acho que eu não sou muito boa. Talvez eu não tenha inteligência suficiente para fazer isso. Talvez seja muito complicado. De onde veio esses conceitos que você está trazendo que você não é boa, ou que você não é competente, ou que talvez você não consiga realizar isso? Compreende onde eu quero chegar, Pri? Então, na verdade, essas vozes. Agora, a intuição é diferente. A intuição, quando você está sentado e fala assim: poxa, eu acho que eu não devo fazer isso agora. Poxa, eu tô com uma sensação ruim a respeito disso. Eu acho que eu não devo fazer isso agora. Isso é uma intuição. E essa intuição pode estar linkado com aquilo que eu já falei, com o entrelaçamento dos 5 corpos. E aí a gente acessa o campo, e aí através desse acesso do campo, eu consigo ou não entender se isso é bom para mim ou não. Entendeu? Aí a intuição. Mas quando eu só tô nessa ruminação, nessa briga entre certo e errado, será que eu sou competente ou não? Esses questionamentos, isso tem a ver com vozes interiores. Conseguiu entender a diferença? Fala para mim se você conseguiu, porque para mim é importante. Você já tinha me perguntado isso, eu já tinha te respondido, eu acho que eu não fui clara e eu queria
você tivesse muita clareza disso que a gente está falando hoje, porque é muito importante, quando a gente fala de gerenciamento de vozes, a gente entender. Pera, só um pouquinho. A impulsividade domina e omite a voz interior. Não necessariamente. Não necessariamente, Ale. A impulsividade, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa coisa de dominar, de gerenciar, né? Que tem, dentro da psicologia nós temos conceitos muito diferentes disso. A impulsividade, na verdade, ela pode ser um traço da sua voz interior. Muitas vezes é como se essa voz interior te desse um comando para você fazer algo. Então, vai lá e faz logo isso porque você não vai ser competente para fazer, entendeu? É outra coisa, tá? Vamos lá, Pri, vamos tentar falar um pouco disso de novo, porque eu acho que é importante. Aí é bom que as pessoas vão tirando dúvidas a respeito disso. Isso daí é intuição. A respeito do avião é intuição. Mas assim, quando você questiona que você não é boa o suficiente para alguma coisa, você pega um job lá, um trabalho para você fazer, e aí é um trabalho muito difícil e você questiona a capacidade de realizar, entendeu? Isso que você está falando do avião, que fica, será que vai cair? Será que não vai? Isso aí pode ser uma intuição, ou simplesmente o teu medo te dando inputs a respeito disso. Né? Então, esse exemplo que você está me trazendo do avião é isso, super compreendo. Mas isso tem a ver com racionalização do medo, tá? As vozes interiores é quando elas te trazem conceitos a respeito de você mesmo, principalmente a respeito de capacidade, se você é bom ou não para fazer determinada coisa, tem a ver com outras coisas, tá? Agora, a questão do avião é medo, é a racionalização do medo, tá bom? A gente na psicologia comportamental, nós trabalhamos bastante essa questão do medo, né, do pânico, enfim. Agora, isso daí pode ser uma intuição, e aí não vamos descartar a questão da intuição, claro, né? Porque aquilo que eu falei é um fenômeno do nosso corpo supramental até do nosso corpo mental, mas isso não é vozes interiores. As vozes interiores, elas são questionamentos a respeito de você. Então, assim, eu sou burra, eu não vou conseguir realizar determinada tarefa porque eu não tenho capacidade para isso, ou eu não. Elas estão ligadas, na verdade, a conceitos a respeito de você mesmo, tá? E aí a questão é de onde vem esses conceitos? Quem disse para você que você não era capaz de realizar determinada coisa? Ou quem trouxe para você esse questionamento que você não era boa o suficiente para alguma coisa? Entendeu? Ela tem que estar relacionada a um conceito principalmente emocional a respeito de você mesma. E aí isso sim a gente pode classificar como vozes interiores. Porque pode ser algo positivo também. Eu também posso ter uma voz dentro de mim que me diz que eu sou capaz de realizar determinadas coisas, né? Ou que eu sou inteligente sim, ou que eu sou bonita, ou que, enfim, vozes reforçadoras que nós chamamos, né? Então tem aquelas vozes que nos levam, na verdade, ao fracasso e aquelas vozes que nos levam, na verdade, a conseguir coisas. O mais importante é a gente entender que essas vozes elas foram instaladas na gente desde pequenininha, né? E elas foram reforçadas perante a vida. E geralmente essas vozes foram instaladas por pessoas que nós validamos. Então, em algum momento, sei lá, seu pai, ou sua mãe, ou um professor. Eu lembro que uma professora minha estava, acho que na primeira série ou na segunda, enfim, eu fui na lousa fazer uma continha uma continha dessas de matemática, de soma muito simples. E eu era muito tímida, né? Eu sou muito tímida. E eu fui na frente da sala para fazer isso. E aí eu fiquei muito nervosa e eu comecei a tremer, não consegui escrever no quadro. E a professora olhou e falou assim: Nossa, você é tão burra que não consegue fazer uma conta dessa simples. Aquilo me travou durante muitos anos. Eu fiquei com muita dificuldade de ir até a frente da sala e fazer isso. Então, todas as vezes que eu precisava me colocar na frente da sala para apresentar algum trabalho, falar alguma coisa assim, o primeiro questionamento que vinha na minha mente é assim: Olha, você é tão burra que você não consegue fazer isso. Esse conceito foi instalado por essa minha professora, essa linda professora de primeira ou segunda série, sei lá eu, mas ficou gravada durante muito tempo e eu tive que vencer esse medo de ir na frente da lousa ou ir na frente da aula. Então, e quem me conhece sabe
Eu dou aula hoje, eu dou cursos, enfim, isso foi vencido. Posso dar um exemplo? Saiu uma pesquisa americana sobre o medo das pessoas, né? O maior medo das pessoas hoje em dia é falar em público. O segundo é o medo da morte. Vocês ouviram isso que o Rolando falou? Foi feita uma pesquisa que o primeiro medo é o medo de falar em público. Que qual que é o medo de falar em público? Está relacionado ao quê? Ao medo da exposição e ao medo do ridículo, de nos sentirmos ridículos. E esses dois medos, né? O medo da exposição está relacionado ao medo do ridículo. E nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com o ridículo. Né? O que as pessoas vão pensar de mim caso eu determinada coisa. Isso é importantíssimo, tá? Então, geralmente, essas vozes interiores, elas foram instaladas dessa forma. Vamos lá, eu perdi uma coisa que a Ingrid falou. Ficou mais claro, Pri, então? Depois você fala se ficou, tá? Também é importante. Essas vozes são os que trazem os contrapontos quando refletimos sobre tal assunto. Ingrid, então, é o contraponto, é aquilo do anjinho e do demônio, né? Então, depende do tipo de voz. É uma voz positiva, é uma voz negativa e ela fica ali dentro. Quando você está racionalizando a respeito de uma coisa, elas vão aparecendo. Por isso que é importante a gente avaliar a qualidade das nossas vozes. As minhas vozes estão mais positivas, estão mais negativas? Qual é a qualidade das minhas vozes? Essas vozes elas estão me incentivando ao meu sucesso, elas estão me segurando para o meu sucesso. Isso é muito, muito importante a gente começar a trazer atenção para essas vozes. Que foi o que eu falei na live anterior, né? Vamos lá, eu tenho uma amiga que também não gostava de ir na lousa. Pois é, hoje então eu sou maravilhosa para ir na lousa, adoro. E o medo de dar branco? Então, mas o medo de dar branco não é o medo do ridículo, não é o medo das pessoas pensarem o que elas podem pensar a respeito de você, Emoção alta. né? E aí, por que dá o branco, né? O branco dá porque como a gente fala na neurociência, né? Emoção alta, inteligência baixa. E por que a emoção... Por que isso acontece? Emoção alta significa adrenalina com cortisol. E ele é o nosso... São um conjunto de hormônios que são responsáveis por luta e fuga. A gente quer sair daquela situação e sair correndo dali rapidinho, rapidinho. E aí, isso é o contrário da inteligência. A gente precisa ter inteligência para isso. A gente precisa, na verdade, simplesmente sair. Então, por isso que dá o famoso branco. A Alzira disse, as vozes interiores têm a ver com o espiritual? Não, Alzira, vozes interiores é o nosso corpo mental, tá? Não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver só com o nosso corpo mental. E quando eu digo corpo mental, é o meu eu aqui, tá? É o meu eu inferior, tem a ver com o meu cérebro. Tudo aquilo que eu gravei no meu cérebro no dia de hoje, tá bom? Então as nossas vozes interiores são isso. Vamos lá, a Ingrid, quando não validamos, elas nem permanecem na mente? Exatamente, Ingrid. Olha que importante. Quando nós não validamos uma voz interior, né, um conceito que alguém traz a respeito de nós não gravamos isso na nossa mente e nós não criamos uma crença a respeito disso. E a partir daí nós temos uma liberdade de ação. Então vamos supor que alguém chegue para mim hoje e fale assim: "Ai, Michelle, eu acho que você é uma vagabunda". Vamos lá, é um conceito forte, não é isso? E assim, provavelmente muitos de vocês ficariam extremamente nervosos de ouvir uma coisa dessa. Sabe o que ia acontecer comigo se eu ouço uma coisa dessa? Isso nem me atinge. Por quê? Porque eu sei que eu não sou, né? Dentro de mim está muito certo o que eu sou e o que eu não sou. Eu não sou uma vagabunda, eu tenho certeza disso. Nenhum dos termos do que significa vagabunda. Né? Então, dentro do conceito disso, isso não me atinge, porque eu tenho certeza que eu não sou. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para saber se a gente valida ou não uma voz interior. E aí, assim, se alguém me xinga, vamos supor que seja uma grande amiga que fale isso a respeito de mim. Ela vem e me fala: poxa, é uma grande amiga, mas mesmo sendo uma grande amiga, uma pessoa que eu valido como alguém bem próximo e que eu gosto muito, o que eu vou pensar? Poxa vida, o que será que aconteceu? Por que será que ela pensou isso? Mas por nenhum momento eu vou segurar, apesar de ser uma grande amiga, entende? Eu preciso simplesmente olhar para esse conceito, validar esse conceito de alguma forma e aí sim validar esta pessoa. Por isso que a gente tem que simplesmente. Lembra que eu falei dos presentes na semana passada? Quem perdeu minha live de quarta-feira, entra lá e assiste. Eu falei: a gente não pode aceitar esses presentes de uma forma tão gratuita desse jeito. As pessoas falam as coisas pra gente, a gente acata aquilo como sendo uma grande verdade. A gente tem que questionar se isso faz ou não sentido pra gente, entendeu?
entendi. Testei esse lance da validação em uma situação e foi exatamente como você está dizendo, o meu sentimento de validação. Você vê que legal, Ingrid? Exatamente isso. É importantíssimo isso. Então, vamos entrar, né? Já que a gente já fez um review a respeito disso, né? A gente tem minutos, né? A gente tem mais 20 minutos para a gente falar disso, mas vamos falar sobre gerenciamento dessas vozes? Tudo bem, eu já sei que vozes que essa, já reconheci, eu acho que a Pri já entendeu um pouquinho mais também a respeito disso, vocês todos. E aí, vamos gerenciar essas vozes? Geralmente, quando eu falo isso para os meus pacientes, e aí, galera, vamos aprender a gerenciar, e as pessoas começam, ah, não, eu quero eliminar essas vozes da minha mente. Primeiro ponto, né? E aí, um outro conceito que as pessoas trazem é assim, eu quero dominar essas vozes. Então, vamos lá. Gerenciar, dominar ou eliminar essas vozes? Bom, eliminar não dá pra gente eliminar. Não dá pra gente entrar lá no nosso inconsciente e simplesmente, literalmente, ir jogando fora, porque a gente nem tem muita ideia do que tem. O que a gente tem que fazer é, quando essas vozes chegam até nós avaliamos ela e fazemos aquele exercício que eu ensino para vocês, que é sentir, identificar, racionalizar, ressignificar. E aí, quando eu faço isso, eu transformo essa voz negativa numa voz positiva, certo? Então, eliminar não dá, dá pra gente ressignificar essa voz, beleza? Então, a gente não tem como eliminar as vozes, até porque tem vozes que são extremamente positivas e a gente tem que deixar aquelas vozes reforçadoras de, eu sou capaz, sim, eu sou inteligente, eu dou conta disso. Aquelas vozes positivas e nas quais nós deveríamos simplesmente reforçar e trazer mais para nós mesmos, certo? Então, nada de eliminar, mas sim ressignificar aquelas vozes que nós não identificamos como positiva, tá? Dominar essas vozes. Vamos lá. Dominar significa que eu preciso ser muito mais forte do que elas. Eu preciso ser muito grande e às vezes utilizar de ferramentas muito enormes para conseguir dominar uma voz que talvez esteja dentro de mim a vida inteira. Talvez tenha sido instalado lá quando eu era bem pequenininho. Alguém olhou para mim e disse: você não é capaz. E aí depois a tua vida foi crescendo e você foi crescendo na tua vida e várias vezes você foi recebendo esse input. Você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. E aí o que acontece? Você começa a gravar: putz, eu não sou capaz. E aí pronto, como que eu faço para dominar essa voz? Gente, dominar é ir contra a lei, é aquelas leis que a gente falou das leis do sucesso. É forçar uma barra, é ter que usar muita força, é gastar muita energia. Eu não sei lá se eu quero gastar energia com uma voz específica, tentando dominar. É um jogo de poder, é um jogo de força. Não sei se é muito bom isso, mas com certeza gerenciar essas vozes me leva para um outro patamar. Quando eu falo de gerenciar algo, é olhar para a situação e conseguir perceber qual é a hora de mexer no quê, qual é a hora de fazer o quê, qual é a hora de ressignificar determinadas caixinhas. Essa coisa de dominação, eu vou ficar focado só num ponto. E se a gente for ver na vida, às vezes a gente precisa gerenciar vozes específicas em determinados momentos da nossa vida, né? Então, assim, o que é melhor? Dominar ou gerenciar? Gerenciar. Gerenciar tem a ver com inteligência, com estratégia. Então, agora eu vou, sei lá, vou dar um curso, eu vou precisar, então, gerenciar as minhas vozes interiores, que me deixam com vergonha de estar na frente de um palco, que me deixam com vergonha de estar ali enfrentando uma situação, a vergonha do ridículo. Então agora eu vou gerenciar essa voz que me diz que eu não sou capaz de falar em público, ao invés de gerenciar aquela voz que me diz que eu não tenho capacidade de cozinhar ou que minha comida não é boa o suficiente. Então, quando eu falo de gerenciamento, eu estou falando de estratégia, eu estou falando de inteligência. É muito melhor a gente trabalhar a respeito disso. Gerenciar seria ter controle sobre as situações, né? Ô Roberto, eu não gosto da palavra controle. Eu sei que as pessoas usam muito ela, mas eu não gosto, porque na verdade a gente não tem controle. Gerenciar, na verdade, é usar a palavra gerenciar. Então, gerenciar seria justamente gerenciar as situações, trazer estratégias para você conseguir lidar com as situações, certo?
Então é isso, é diferente. Porque controle é você pensar em todos os pontos, cobrir todos os pontos, pensar em né? E não pode falhar. E na verdade, assim, não existe muito bem isso. Gerenciar é você conseguir ir moldando as situações de acordo com a necessidade que precisa. Controle é algo muito rígido, gerenciamento é algo muito mais maleável. E eu gosto muito dessa palavra gerenciar. Então, gerenciamento de risco, né? Gerenciamento de um projeto. Então, você pega um projeto, se você olhasse para a tua vida como um grande projeto, dividisse em pequenas metas e desse ali várias datas para isso, várias coisas para acontecer, você ia ver que ia ser muito mais fácil gerenciar tua vida do que ficar pensando que tua vida, você precisa controlar a tua vida, né? É muito mais leve gerenciar do que controlar, até porque a gente não consegue controlar tudo. Tudo bem? E por que eu prefiro a palavra gerenciar? Então vamos lá. Passos para gerenciar a sua voz interior. Primeira coisa, guardem isso, hein, que isso é importante. Ser capaz de reconhecer que existe uma voz interior, ou várias. Beleza? É isso? Já falamos bastante disso. Entendemos que temos vozes interiores all the time, o tempo todo na nossa mente. E tá ali, né? Dizendo pra você que você é capaz, que você não é capaz, que você consegue, que você não consegue, que você é incompetente, que você é competente, que você é bonito, não, que você é feio, que você é capaz de conquistar, que você não é. Porque todas essas vozes que têm conceitos são as vozes interiores, certo? Segundo, ser capaz de reconhecer que você deve sair de si mesmo e olhar para a voz interior de forma objetiva para o que ela é, certo? Que é aquilo que eu já ensinei para vocês trocentas vezes. Se colocar no ponto do observador, sair e conseguir ver a situação de fora, que faz parte lá daquele negocinho do sentir, identificar e racionalizar. Então, quando você sai da situação, você consegue, né? Você já sentiu e você sai para ver qual é essa situação. Como que funciona esse projeto? O que você precisa fazer ali para poder contornar aquela situação? Depois você entra no ponto de questioná-la. Né? Vamos questionar essa voz, que é aquilo que eu falei para vocês. Essa voz é real? Essa voz não é? De onde ela veio? Quem ela é? E aí sim conseguir lidar melhor com essa voz. Vamos lá, deixa eu ver o que a Lei escreveu. Eu, em vários momentos, tive medo de emagrecer quando ganho alguns quilos, porque associo o emagrecimento à doença e desnutrição. Como gerenciar o medo de uma patologia? Ale, eu vou fazer uma live a semana que vem só sobre medo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Por isso que nós estamos falando hoje a respeito dessas vozes interiores, porque geralmente o medo, essas vozes interiores, elas alimentam o nosso medo. Então vamos fazer o seguinte, você pode guardar essa sua pergunta pra gente na terça-feira? E aí eu te faço essa pergunta novamente, tá? Você me faz essa pergunta novamente, porque ela é muito importante, né? É muito importante mesmo, gostei muito dela e eu acho que ela tem bastante, ela pode enriquecer bastante a nossa live da semana que vem, tá bom? Porque quando for falar de medo, aí a gente vai falar a respeito dos medos e de onde eles partem, né? E isso é extremamente importante, tá bom? Valeu pela pergunta, guarda para mim, me assiste. Terça-feira que vem, tô aqui com vocês e a gente vai falar sobre medo. Então não perde não, tá bom? Para você até me ajudar nisso. Então vamos lá. A primeira, então, a gente falou ser capaz de reconhecer as vozes interiores ou várias. A segunda, ser capaz de reconhecer que você deve sair de si mesmo, que é o ponto do observador. Olhar para sua voz de uma forma objetiva, certo? Questioná-la. Peraí, de onde ela veio, de onde ela não veio, por que ela existe, por que ela não existe, de quem me trouxe ela tem sentido ou não tem sentido. Reconhecer, que é isso que eu tô falando. Peraí, quem me falou isso? Foi minha professora lá na primeira série. Será que ainda faz sentido para mim eu ficar presa nisso? Afinal de contas, essa professora me disse isso lá na primeira série. Eu tô hoje com 42 anos. Será que hoje, no auge do meu 42 anos, ninguém mais trouxe nenhuma outra voz que reforçasse essa voz que eu era burra e que eu era incapaz de estar ali na frente?
Possivelmente sim. Então tá na hora da gente recrutar essas vozes positivas, né? Amar ou odiar essa voz. Então assim, vamos lá. Eu não quero essa voz dentro da minha cabeça que me diz que eu não tenho capacidade de estar na frente de uma turma e de dar uma aula ou de me expor. Eu odeio essa voz. Eu não quero essa voz para mim. Eu quero que essa voz seja ressignificada. Sérgio, certo? E aí, aí Eu gostei dessa. Sérgio, né? Você viu? Gostei. Pois é. Boa. Certo, eu queria falar certo, falei Sérgio, enfim, Minha mas vocês professora entenderam. chamava Adelaide. Ai, meu Deus. Ó, entenderam isso? Então vamos lá. Eu simplesmente escolhi que eu não quero mais ter essa voz. Beleza? Eu quero tirar, eu quero ressignificar essa voz. Terceiro passo, ser capaz de avaliar de onde ela realmente veio. Por isso que eu tô te falando, a gente precisa parar e questionar essa voz. Essa voz, ela tem sentido? De onde ela veio? Por que ela veio? Por que ela tá aqui? Por que ela ainda é persistente? Porque se eu tô com 42 anos e essa professora me falou lá na primeira série, poxa vida, eu já fiz já passei por todo o colégio, já fiz faculdade, mais de uma, já fiz pós-graduação, já fiz curso, já fiz tudo. Será que eu não tive nenhum outro mestre nesse meio do caminho que conseguiu me ajudar a superar essa voz? Então aí, vamos questionar. A gente tem que avaliar e entender de onde ela veio, até para que eu consiga trabalhar com ela, certo? Então vamos lá. E ser capaz de aplicar a técnica para gerenciar essa voz e reprogramá-la. E aí, como eu reprogramo essa voz? Aí que tá. O importante é isso. Tá bom, identifiquei de onde ela veio, consegui ver de fora, validei se essa pessoa é importante ou não para mim, e a partir deste momento eu preciso reprogramá-la ou ressignificá-la. Aí eu vou lá e vou fazer uma racionalização a respeito dessa voz. Então vamos colocar o exemplo novamente de falar em público, já que o Rolando trouxe essa informação para gente, que é o primeiro grande medo de todas as pessoas. Então tá, vou lá e vou pensar, poxa vida, eu tenho este medo de falar em público, tá bom? E aí, a partir desse medo de falar em público, eu vou questionar. Vou questionar o quê? De onde veio esse medo? Por que esse medo está aqui gravado dentro de mim, né? Por que esse medo ainda reverbera aqui? Tem sentido? Será que na minha vida, em toda a minha existência, eu não consegui adquirir conhecimento suficiente para passar por cima desse medo? Tá? E aí, no momento que eu vou fazendo isso, vou observando, poxa, não, olha, eu já assisti uma aula, eu já apresentei um trabalho e foi muito bom, eu já consegui dar apresentei uma live, foi ótima, falei num grupo e fui super bem aceita. E aí você começa a lembrar dessas coisas, trazer este conhecimento para você, e no momento que você vai trazendo esse conhecimento, consegue simplesmente virar essa chave, você consegue ressignificar. E aí, conta pra mim aí, vamos, aproveitem, né? Vamos falar um pouco disso. Você já conseguiu ressignificar uma voz? Você já conseguiu simplesmente olhar para uma voz que estava aí dentro e dizer que essa voz não tem mais importância para você? Fala um pouquinho disso para mim, isso é muito importante. Você consegue fazer isso? Já conseguiu fazer isso com alguma voz específica? Eu já consegui fazer com esta minha voz, né, que eu tinha. Quem me vê falando hoje em público não imagina que eu tinha uma dificuldade imensa para falar quando eu era mais nova. Eu me sentia muito envergonhada com isso, principalmente apresentar algo em público. E hoje eu dou aula, né? Então eu venci essa voz que me dizia que eu era ridícula e que eu não conseguia falar em público. Tem uma outra voz que eu não consegui vencer ainda e que é um propósito meu vencer. Então, assim, tem gente que está me assistindo aí e que conhece essa minha voz muito bem, né? Dona Cris, Dona Mires, e esta coisa que eu tenho, essa vergonha que eu falo de dançar em público, né? Essa coisa de fazer aula de dança. Eu me sinto meio estranha ali fazendo, me sinto ridícula. Isso tem a ver, na verdade, com um trauma meu lá de infância, porque a dona Claudecir, que está me assistindo, que é mais conhecida como minha mãe, fez eu fazer aula de balé
e eu odiava a aula de balé. Depois ela fez eu fazer aula de jazz e eu odiava jazz, né? E por que que eu odiava? Na verdade, era uma sensação, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito oprimida ali, né? Não pela dança em si, porque eu amo balé, eu amo o jazz, só que eu não consegui dançar quando era pequena. E a professora me dizia que eu era muito desajeitada. E aí isso ficou gravado na minha cabeça e eu carrego isso até hoje. Toda vez que eu vou dançar, eu falo, putz, eu sou muito desajeitada, então não dá muito certo isso. Olha que interessante. Essa professora me disse isso quando eu tinha lá 4 aninhos, ou talvez até um pouquinho menos, porque eu lembro que minha mãe ainda estava grávida da minha irmã, e nós temos 4 anos de diferença, então eu tinha 3 para 4 anos. E olha o quanto isso gravou, ficou gravado na minha mente. Eu era desajeitada. Aí toda vez que eu vou dançar hoje, e eu vou dançar, né? Eu gosto de dançar, né? Principalmente anos 60, aí eu vou dançar com o marido, piso no pé do marido, o marido me vira, dá uma maior confusão danada e eu insisto nisso, mas falar que eu vou fazer, me sinto super à vontade, mega desajeitada, ainda me sinto desajeitada. Essa voz eu ainda preciso vencer. Vamos lá, Miris. Bartirinha, sim, já fiz isso, gerenciei essas vozes e mandei pro arquivo morto. Bom, Bartira, arquivo morto não. O que você fez? Você simplesmente ressignificou essas vozes, certo? Porque arquivo morto significa que ainda está aí dentro, gravado, guardado num lugar, numa pasta. E voz, quando a gente gerencia ela, a gente olha para essa voz e fala assim, minha filha, você precisa evoluir, dona voz. Então, a partir de agora, eu vou te evoluir de uma voz negativa, de uma voz que me prende, de uma voz que me segura, para uma voz que me dá um input positivo, uma voz que me empurra, certo? Uma voz que me incentiva. Então, vamos substituir essa palavra arquivo morto por ressignificação. Você evoluiu sua voz de uma voz que era simplesmente sabotadora para uma voz positiva e incentivadora. Pode ser, Bate? Vamos fazer assim que eu acho melhor? Vamos lá. Ju, super pé de valsa. Tá bom. Deus é testemunha. Que bom, Ale. Você já conseguiu superar uma voz? Já conseguiu ressignificar uma voz? Que bom, gente, porque, na verdade, ressignificar uma voz é muito importante. A Bá disse, que maravilha. A dança não precisa ser correta, apenas dance para você. Experimente dançar sozinho em frente ao espelho com seus movimentos naturais sem nenhuma pressão. Não, Bá, não funciona assim comigo, não. Não, não, não. Eu prefiro dançar com o senhor Rolando Viviane Júnior me conduzindo mesmo e tá ótimo. Essa voz, assim, como que eu digo para vocês? Eu tenho uma questão muito com essa história, assim, vamos escolher, né, as vozes que vamos ressignificar, né, e as coisas que a gente vai ressignificar. Essa daí da dança a gente vai deixar para uma próxima vida, tá bom? Essa aqui eu vou deixando o maridão me conduzir mesmo. Eu sou de São Paulo, capital, Ale. Na verdade, eu sou de São Bernardo do Campo, né? Nós estamos, inclusive, transmitindo aqui de nossa casa de São Bernardo do Campo, tá? Mas eu fui criada na Bahia, enfim, eu tenho, né? Sou meio cidadã do mundo aí, mas eu sou aqui de São Bernardo. Isso, Batira, ressignifiquei. Exatamente, gostei bastante disso. Vamos usar esta palavra a partir de agora. Porque a gente tem que lembrar que, na verdade, né, essas vozes interiores, elas têm um único objetivo. A gente gravou elas lá dentro porque em algum momento a gente se identificou com aquilo que a pessoa disse. Então, assim, alguém chegou para você e disse assim: olha, você não é capaz de apresentar algo em grupo. Não sei, eu te acho meio tímida, não vai dar muito certo isso não. Aí você vai lá, vai apresentar algo, né? Em grupo, aquele grupo de escola, sabe aquelas coisas? Aí você vai apresentar. Aí o que acontece? Você pega e faz uma apresentação e a apresentação é horrível, é bem ruinzinha. Aí você termina a apresentação e fala assim, putz, viu, eu realmente não dou jeito pra isso. Aí você, tá bom. Aí você vai e tenta uma outra vez. Aí você vai e faz uma outra apresentação lá. E aí também não deu muito certo. Aí você fala, putz, você vê, não deu certo de novo, cara. Quer saber de uma? É verdade. Eu não sou boa pra apresentar um grupo. Entendeu isso?
você teve, alguém te deu um input, alguém te trouxe uma ideia e você foi lá e a própria experiência da vida foi te validando, foi trazendo isso como uma verdade. E olha como isso é ruim. Então, assim, quando você perceber que a sua voz, né, está tentando interferir de uma forma negativa na tua vida, né, naquele momento, gerencie ela. A primeira coisa que você tem que falar é assim para ela, para aí, vamos lá, para, né? Interrompe essa voz. Quando ela começar, você não é capaz, você não consegue, você não é bom o suficiente, vai e diz, peraí. E aí, diga para você mesmo, olha eu fazendo isso de novo. Vou dar um exemplo da culpa. Olha eu me culpando de novo. Para de se culpar, Michele. Vamos, gerencia isso. Entende? Dê uma voz de comando para você. Então, assim, eu usei o exemplo da culpa, mas olha eu me colocando para baixo de novo. Para com isso, Michele. Vamos, enfrenta isso. Entende? Dê uma voz na qual você permita que isso não cresça aí dentro. Que você consiga simplesmente olhar para essa voz e colocar um limite nela. Essa voz que está te impedindo de ser quem você quer ser, ela não pode te dominar desse jeito. Ela tem que simplesmente estar aí, né? E você ter a capacidade de olhar para ela e trabalhar, né? Tanto que tem uma frase que eu gosto muito, assim, que a gente precisa começar a gravar, né? Frases positivas, então a gente precisa começar a ler, substituir essas crenças nossas por crenças boas, por crenças positivas, né? E eu sempre falo, né, que a tua meta hoje seja bater a tua melhor desculpa. Vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar com essas, vamos parar de dar desculpas e vamos olhar para as nossas vozes e dizer o seguinte: eu não aceito mais essa voz dentro da minha cabeça, eu não aceito mais esse conceito a respeito de mim. Eu vou olhar para isso, só que assim, vá colocando isso por prioridade. Por isso que eu brinquei com as minhas dançarinas que estão aqui me ouvindo, porque eu sei que elas pegam no meu pé a respeito disso, né? Da dança. A dança hoje não é o meu principal foco. Eu amo dançar, prefiro ver vocês dançando, vocês dançam lindamente, todas vocês. Mas hoje o meu principal foco é outra coisa. Então eu me divirto com a dança. Me divertir com a dança. Então, vamos olhar hoje para você, vamos dizer o seguinte, vamos eliminar as desculpas da nossa vida. Então, medite a respeito dessas vozes. Faz aquilo que eu falei na live passada, quem perdeu, entra lá e assiste de quarta-feira passada, a respeito de fazer uma lista de todas as suas vozes que te dominam, tudo aquilo que está ali. Olha para essas vozes e diz o seguinte, essas aqui, ok, eu vou manter. Essas daqui eu não vou manter. Essas que eu não vou manter, o porquê que eu não vou manter? Por que elas não fazem sentido para mim mais? E a partir desse momento que você perceber que elas não fazem mais sentido para vocês, o que significa? Que outra voz daqui positiva, dessa coluna, eu posso usar para gerenciar essa daqui? Né? As nossas vozes positivas são os nossos grandes heróis. E são com os nossos heróis que nós vamos trabalhar os anti-heróis. Que são essas vozes negativas, né? Os anjos e os demônios. Eu preciso pegar essas vozes, elas têm que simplesmente ensinar essas outras vozes que não é verdade. Então, se eu tenho uma voz aqui que existe dentro de mim que diz que eu não sou capaz de realizar uma coisa, ou que eu sou culpada por determinada coisa, essa voz aqui, ela tem que ser, eu tenho que ter uma voz aqui mais forte que diz, não, você é capaz sim. Oh, não tá funcionando. O bunker não estava funcionando. Pronto, voltou, gente. Deu um pau aqui na bateria, acho que voltou, né? Então, voltou. Eu só queria saber se estava tudo bem. Então, beleza. Então, assim, eu preciso pegar essas vozes, que são as vozes positivas, e fazer com que elas criem um contraponto com as minhas vozes positivas. Elas vão me ajudar. E para isso, eu preciso aprender a olhar para mim mesma de uma forma mais genuína, de uma forma mais verdadeira, certo? Porque, na verdade, o que a gente precisa, né? Como a gente tem medo de estar na frente das outras pessoas, por isso que a gente vai falar semana que vem só de medo. Do medo do ridículo, do medo de se expor. O que significa esse medo? Medo, será que é uma emoção? Será que medo é um sentimento? Que raio que é esse negócio de medo? E por que ele nos breca tanto? Porque assim,
eu queria encerrar a live dizendo isso, até pra gente pegar o gancho pra semana que vem, né? Então, aí, como que é isso, né? Então, meu maior bloqueio para ser eu, para eu ser genuína é é o medo real, é o medo genuíno. É quando sua voz interior começa, na verdade, a olhar para você e fazer com que você sinta medo, né? Então, o medo, na verdade, ele nos impede de ser nós mesmos. E aí, quais são os principais medos? O Rolando já falou disso, né? O medo de fazer papel de tola na frente das pessoas, né? Que é o papel do ridículo. O medo de não ser verdadeira, o medo de não ser real. E tudo isso vai, na verdade, o medo das pessoas não gostarem de mim, né? E aí as pessoas, no final de tudo, né, tem medo de tanta coisa, medo de se expor, medo de ser ridícula, medo das pessoas não gostarem de mim, medo das pessoas não me validarem, medo. E o último medo é o medo da morte. Ué, medo? Vamos falar disso então, terça-feira da semana que vem, porque amanhã, o que eu vou falar para vocês? Eu vou trazer o conceito que a gente falou ontem, né, Rô? Do quê? Do que é vício, crença, não, vício, hábito e costume. vício, hábito e costume. Nós vamos falar disso amanhã, né? Porque eu falei para o Rô falou um pouquinho disso ontem e eu achei interessante a gente trazer isso, esses conceitos, mas terça-feira que vem nós só vamos falar de medo. Então, quem tem medo, entra terça-feira. E aí eu sei que vários de vocês têm medo, afinal de contas, todos nós temos medo. Medo do quê? Eis a questão. E se esse medo te paralisa, eis a questão 2. Vamos lá, Fabi. Mas às vezes não tem voz ou a voz que vem por e-mail falando que está vindo um furacão ou no noticiário falando desemprego impactando tudo. Sim, Fá, tem sim, tem essas vozes. E aí você pode validar como você vai lidar com elas. Quando chega essa voz aí no e-mail dizendo que vai ter um furacão aí, você pode escolher ouvir essa voz e falar assim, ok, o que eu preciso fazer para me preparar a respeito disso? Vou sentir medo, eu não vou não sei o quê. E aí você cria uma estratégia. Isso é gerenciamento do medo, certo? Que horas amanhã, Lê? Nós temos live todos os dias às 21h30, tá bom? Todos os dias às 21h30. E aí, sempre com assuntos diversos. E que se você é nova na nossa live, entra lá no nosso canal do YouTube, que é de Tudo com Anin, né? Aciona lá o sininho, assiste as nossas lives que você perdeu. E até para você ter uma sequência dos nossos assuntos aqui. Tá bom, gente? Belezinha? Ó, vocês sabem que, diferente do Rô, eu tenho um propósito que é enviar reiki para o planeta no final da nossa live. E nós estamos bem no finalzinho da nossa live, já está acabando o tempinho. Então, vamos falar, vou mandar reiki rapidinho para o planeta para que a gente continue nesse propósito, na verdade, de curar o nosso planeta, curar o nosso agora, para que a gente consiga gerenciar tudo isso. Vamos lá, então, gente? Então, vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando, acalmando a nossa alma e a nossa mente. E neste momento, nos conectando a essa fonte de amor incondicional, envolvemos a nós mesmos e ao nosso planeta com a luz dourada. A luz dourada que vem do universo, pedindo nesse momento que as vozes sabotadoras do nosso eu possam ser ressignificadas neste momento. Que a cura física, mental, emocional e espiritual se realize através do nosso autoconhecimento, através da compreensão de quem somos verdadeiramente. Imbuídos deste conhecimento e desta compreensão, envolvemos o nosso planeta, levando esse sentimento para todos os seres que aqui habitam. Neste momento de transição planetária, que todos possam receber a compreensão que necessitam neste momento, para lidar com esta fase, para lidar consigo mesmo e com os seus. Que o universo nos traga a sabedoria necessária, a compreensão necessária, o amor necessário, para que possamos passar por tudo isso e reencontrar o nosso verdadeiro eu. Que a verdade seja feita hoje e sempre.
Namastê. Gratidão mesmo. Fico muito feliz de vocês terem ficado comigo aqui até o finalzinho. Amanhã, às 21h30, eu encontro com vocês pra gente falar a respeito de tudo isso, falar sobre conceitos legais, construir o conhecimento. Afinal de contas, eu não sou o conhecimento, eu sou um agente dele e vocês é um agente também de conhecimento. Então, quanto mais a gente trazer esse conhecimento pra gente, mais a gente consegue levar esse conhecimento, espalhar esse conhecimento por aí. Então, gratidão no fundo do meu coração, beijo no coração de todos vocês. Eu fico muito feliz de ver todos vocês, né? De ver a Janete, a Deinha que ficou com a gente, Bartira, Carlos, Pri, Aline, Ingrid, Claudecira, Cris, todos vocês, Valzinha, quem eu não vi, passou, a Lê, seja bem-vinda, Rolando, Manu, enfim, gente, gratidão no coração de vocês, um grande beijo. Amanhã às 21h30 estamos aqui reunidos. Bá, Robertinho, a minha galera, o pessoal do Instituto. Beijo, gente. Até amanhã.